Então nós vamos agora tratar de um assunto que é muito delicado e ontem mesmo eu falava sobre isso aqui, quando explicava as razões para um ouvinte que queria saber sobre 3 suicídios e aquelas coisas todas. E por que que nós não falamos disso deliberadamente? Eu expliquei para ele ontem. É muito sério esse tipo de notícia, por isso que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria orienta a imprensa, tem até uma cartilha do que eles mandam para os jornalistas, dizendo, em caso de noticiário de suicídio, atenha-se só ao falecimento, não dê detalhes e tudo, porque isso não acrescenta nada a quem quer saber, de certa forma, mas nota-se que quando você faz um noticiário desse sem tomar cuidados, você está falando para um universo enorme de pessoas e talvez pessoas que estejam pensando nisso. E eles pesquisaram, e a gente já notou muitas vezes aqui, que quando acontece isso, as pessoas que estavam ali pensando nessa possibilidade se encorajam. Aí, nos dias seguintes, são muito comuns as tentativas. Então, por isso, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria deu uma cartilha para a imprensa e para os jornalistas para a gente entender esse universo das pessoas propensas a suicídio e o modo como a gente tem que trabalhar a notícia. Nesta mesma cartilha, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria orienta os jornalistas a, ao invés de se ater ao noticiário de um caso consumado, oferecer entrevistas de orientação e esclarecimento para as pessoas e as famílias. Dentro de muitas casas, eles dizem, é comum até encontrarmos casos de depressivos que a família nem percebeu. É comum que esta pessoa, em algum momento, dê sinais de tentar contra a própria vida. E é comum, eles dizem, as famílias acharem que é só para chamar a atenção. E eles orientam, não vá pensando que é só isso. Se isto acontecer com alguém da sua amizade, da sua família, eles dizem, não vá pensar que é para chamar a atenção. Há um propósito, sim. E o propósito é sair da dor. Depressão dá dor nas pessoas. Aquela dor incomoda, judia. E ele busca, nesse modo, se livrar disso tudo. Então, e ela manda sinais para as pessoas próximas, ainda que discretos ou deliberados. Ou então elas dizem e falam que estão pensando, que vão fazer. E tem gente que fala, isso é frescura. Não pense assim, dizem os especialistas. É pelo menos, e eu não sou um especialista, mas estou transmitindo aquilo que a gente percebeu nas orientações da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Os casos têm se avolumado, há um predomínio de 15 a 24 anos, portanto, há uma predominância de jovens nesses casos, e é preciso que nós façamos a nossa parte, que é exatamente esta. Não ilustrar a notícia quando isso acontece, mas a despeito disso, oferecer esclarecimento, orientações de quem entende em forma de entrevistas. É por isso que vamos fazer esta entrevista agora. É a nossa contribuição para essa questão que vai, infelizmente, se tornando mais e mais comum, e é, a bem da verdade, em todas as localidades. Por isso é que eu vou conversar agora com a Sônia Moreira, psicóloga, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Violência no Ambulatório de Saúde Mental aqui de Matão. Bom dia, Sônia, obrigado pela gentileza. Bom dia, Décio. Eu que agradeço por essa oportunidade. Nós é que agradecemos porque com a sua participação a gente cumpre o nosso papel, o nosso dever também, né? Não seria possível sem que vocês profissionais participassem. Agora eu dizia há pouco que em vários assuntos que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria nos passa, entre eles está este de que muitas vezes a pessoa está
sofrendo e sequer a família percebe no dia a dia isso. É verdade mesmo? É verdade, Laércio. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar vocês, né, a imprensa, por essa mudança de postura que vem acontecendo nos últimos anos em relação à abordagem da questão suicídio. Isso é fundamental no nosso trabalho preventivo, né? Contar com essa aliança de vocês, com esse suporte aí de informação que vocês prestam à população. Então, realmente, as pessoas muitas vezes não percebem que a outra está em risco, né? A gente tem que pensar que o suicídio não é um ato isolado, ele é resultado de um processo. Então, não começa hoje, agora e simplesmente no impulso a pessoa vai e se mata. Ela vai dando sinais que nem sempre são perceptíveis ou as pessoas querem enxergar, né? Muitas vezes as pessoas não têm mesmo a condição para enxergar, mas a vítima do suicídio normalmente vai dar, sim, esses sinais. Quando ela der estes sinais, muitas pessoas à volta dela dizem assim, só para chamar a atenção, isso é frescura. E aí? Sim. Então, o suicídio, ele está ligado a dois fatores que complicam a prevenção. Um é o estigma, né? Essa visão negativa em torno do suicídio, essa visão, assim, que entra em conflito com os nossos sentimentos, os nossos valores, então a gente quer fazer de conta que não acontece. E os tabus, né? Temos alguns tabus em relação ao suicídio. E isso de dizer que é frescura, que a pessoa quer chamar atenção, isso infelizmente é muito comum, né? Por quê? O suicídio é um, vamos dizer assim, um fenômeno, né? Muito imbuído de ambivalência. Então a pessoa, ao mesmo tempo que ela quer morrer, ela quer lutar contra esse pensamento de morte. Então, é a pessoa que hoje está muito triste, amanhã, de repente, ela está maquiada, entendeu? Ela está querendo ir trabalhar, depois ela recai de novo. Por quê? Porque isso vai refletir transtornos psiquiátricos que a pessoa pode ter. Então, esse sintoma de hoje eu estou bem, amanhã eu estou no fundo do poço, pode ser um sintoma, por exemplo, do transtorno afetivo bipolar, que é um dos grandes disparadores dos casos de suicídio. Esse transtorno como é? Como ele se manifesta? O que a pessoa demonstra que pode servir de observação para as famílias, por exemplo? Então, dentre as causas do suicídio, os transtornos psiquiátricos são a sua grande maioria, né? Então, o transtorno bipolar, o afetivo bipolar e a depressão, o transtorno depressivo, são as causas mais prevalentes. A depressão é um quadro mais, vamos dizer assim, de conhecimento das pessoas, né? O que é a pessoa depressiva? Aquela pessoa sem energia, está sempre isolada, chora muito, só fala de coisas negativas, né? Sim. Agora, o paciente que tem o transtorno afetivo bipolar, ele vai estar sempre oscilando entre um polo depressivo e um polo que a gente chama de maníaco, tá? Então, é a pessoa que passa dias reclusa no quarto, chorando, muito triste. De repente, ela começa a sair de casa, vai fazer compra, vai entrar assim num período que a gente chama maníaco, né? Uma agitação que também não é uma agitação normal, não é uma euforia normal, é uma euforia no sentido mais patológico mesmo. Então, nesses momentos, essa pessoa pode ter aquela pseudo-coragem, né? Que as pessoas tendem a encarar o suicídio como um ato de coragem. E, na verdade, não é, né? É um ato, assim, de extrema falência de tudo, né? Dizem, exemplificam, não sei se faz sentido, que é como se fosse uma dor horrível, que a pessoa, Sim. Então, tenta sair desta dor, Sim. deste modo. Porque muitos falam, poxa vida,
tem tanta gente aí lutando contra doenças graves e tudo, e aí a pessoa vai e tira a própria vida, né? Mas, no entanto, ela não tem ideia de quando isso é feito, o que é que... Bom, a gente quase sempre não tem mesmo a noção do que se passa com os outros, né? A gente costuma Sim, apontar o dedo e julgar, mas você não sim, sabe o que está passando na cabeça e nem na vida da pessoa, né? sim. Entender que a pessoa está num estado de profundo sofrimento, não é? Então, não é que ela está daquele jeito porque ela quer estar, não. E tem, assim, alguns sentimentos que são muito visíveis nos casos de suicídio, né? São a desesperança, o desespero, o desamparo e a impulsividade, tá? Então, a desesperança eu não vejo mais nada, não vejo luz no fim do túnel, está tudo perdido, né? O desespero, aquela agonia que a pessoa sente, que ela fica inquieta, nada está bom, esse desamparo, né? Eu não tenho ninguém. Então, isso muito ligado também a situações de perdas, né? E que eu gostaria de falar também disso, das situações de risco, né? Do suicídio. E a impulsividade, principalmente no caso dos adolescentes, dos mais jovens, né? Que vão nesse impulso mesmo, naquele momento de desespero total e a pessoa não consegue se controlar. E é o momento em que ela precisa ser contida e nem sempre dá tempo de fazer essa contenção. Esse sentimento de perda, me fale mais sobre isso. Então, vamos pensar um pouquinho nos fatores de risco do suicídio, tá? Eu não quero ser teórica, tá, Daércio, mas eu acho que é importante a gente falar dessas causas, né? Para a gente entender como pode ser prevenido. Então, nós temos um grupo de causas, de fatores de risco para o suicídio. Seriam as doenças mentais, como eu já falei. A depressão, o transtorno bipolar, os transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias, álcool e outras drogas, transtornos de personalidade, a esquizofrenia. Então a pessoa pode se matar durante um surto psicótico, por exemplo. Ela pode estar se sentindo extremamente perseguida e pular de um pontilhão, de uma janela, entendeu? Ela pode estar em surto. E o aumento do risco também com a combinação de duas doenças, entendeu? Às vezes a pessoa está com uma doença clínica, orgânica, e está deprimida, e ela não vê aquilo como nenhuma alternativa, nenhuma luz no fim do túnel mesmo. Ou o paciente, por exemplo, bipolar, que é usuário de álcool ou alguma outra droga. Então, essa droga vai potencializar esses sintomas negativos da doença. Outra situação, outros fatores de risco, né? São os aspectos psicológicos. Então, seriam perdas recentes. Nós temos agora, né, esse período de pandemia, onde tantas pessoas perderam familiares, amigos, e não tiveram nem a chance de viver o luto adequadamente, né? Então, todas as restrições que a gente viveu, vocês devem saber disso, não existe mais velório, né? Agora ainda está tendo um tempinho maior, mas até um ano atrás não existia a possibilidade de fazer o velório. E o velório, esse ritual, né, de fazer o velório, de se despedir, isso é muito importante em termos emocionais, né? Para a pessoa elaborar essa perda. Então fica uma perda não elaborada. Seria outro aspecto psicológico, a pouca resiliência, ou seja, não conseguir fazer frente às adversidades da vida. A personalidade mais impulsiva, agressiva ou a instabilidade do humor. Uma outra coisa importantíssima, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância. Então, a questão do abuso sexual, ela é muito profunda, né? Ela traz consequências que podem ser muito danosas, e uma delas é a questão da ideação suicida. A gente nós trabalhamos com isso aqui no Núcleo de Prevenção da Violência,
E a gente vê muito isso, né, de tentativas de suicídio associadas ao abuso. E aquilo que eu já falei antes da desesperança, o desespero e o desamparo. Tem os aspectos sociais também. Então, homens se matam mais que as mulheres, né, de 3 para 1 é a relação. A idade entre 15 e 30 anos e acima de 65. Então, pega aí a fase da adolescência, início da vida adulta, onde existem todos os conflitos aí relativos a encarar a vida, né, construir a própria vida, o uso também de drogas nessa fase, e mais a questão violência também interfere nisso. Acima de 65 anos é o idoso que se vê sozinho, aposentado, sem trabalho, às vezes sem vínculos familiares positivos, então a pessoa se vê abandonada, e isso leva ao suicídio. Nós temos um número muito grande de suicídios em idosos também. Só que um outro ponto que eu queria colocar é a subnotificação, né? Suicídios são muito subnotificados. Então, infelizmente, o número real de suicídios é maior do que esse que a gente tem por estatísticas, tá? Uma outra questão, os desempregados, né, entram nesse desespero, nesse desamparo, que são um risco grande. O isolamento social, então, um fator de proteção ligado a isso seria a pessoa poder desenvolver mais vínculos sociais. Vamos pensar aí nos adolescentes, né? Essa fase, vamos de novo relacionar com a pandemia. Nossos adolescentes ficaram aí 2 anos sem escola, com chances de trabalho muito menores, né? Então, isso também se reflete nesses vínculos sociais que vão se empobrecendo. Quer dizer, a pessoa não conhece a outra pessoa, ela tem o contato no celular, ela tem o contato na rede social, mas não existe um relacionamento social, não existe um vínculo social, que é fundamental para a nossa saúde mental. E além disso, deixa eu só ver o que mais aqui. E as doenças orgânicas, que também são causa significativa de suicídios, né? Então, seria as doenças degenerativas, portadores de HIV, câncer, doenças neurológicas. Então, são fatores de risco para o suicídio. Ok. Agora, por que esse predomínio aí que eu vi no noticiário, num resumo aqui, de 15 a 24 anos? Sobretudo nessa faixa de idade se dá alguma razão, alguma falta de perspectiva levando-se em conta que nós estamos falando de adolescência e começo de juventude, nesse momento pesa muito a escolha de uma carreira, dentro de uma situação econômica que é bastante dificultosa, quer dizer, enfim, o que está pesando nesta hora, ou é a questão mesmo de convívio familiar, o que pesa nessa faixa para tentar entender por que é tão predominante as tentativas e até mesmo suicídios entre esses jovens? Olha, Décio, eu penso, pela minha experiência aqui no trabalho, né, pelo que a gente vê, que a gente estuda, é essa falta de perspectiva mesmo, né? Os nossos adolescentes estão muito sem rumo, né? Eu acho que as mídias sociais têm um papel importante para a socialização, para a informação, mas, por outro lado, também limitam muito a vida real, não é? Então, o adolescente não tem mais aquele contato social verdadeiro. Então, fica tudo muito em cima da imagem, daquilo que é virtual. E nas famílias também falta muito, né, o embasamento, falta muito a orientação, a presença, eu acho que a relação, sabe, de autoridade ficou muito perdida, sabe? Então, nós estamos diante de uma geração, né, aí dessa fase aí de 15 a 24 anos,
em que essa noção de autoridade ficou muito perdida. E isso não é uma questão de dizer assim, não, temos que voltar ao tempo anterior de extrema rigidez, não é isso. Mas faltam referências. Eu acho que é uma juventude, uma moçada, que não tem mais referências, né? E junto com isso, a falta de oportunidades, né? O aumento da pobreza, se bem que, vamos lembrar, não é só nas classes mais desassistidas que acontece o suicídio. O suicídio acontece em qualquer classe social, mas a pobreza também leva a outros tipos de consequências, né? A questão do uso de drogas indiscriminado, de drogas muito novas, né? E de acesso muito fácil. Então, tudo isso vira, assim, uma bomba verdadeira entre os adolescentes. Mas eu penso que a falta de referências importantes e positivas é muito determinante nisso. Puxa vida, estamos aprendendo. Atenção, viu, gente? Prestem atenção, hein? Mas, esse jovem pode emitir alguns sinais aí, diretos ou indiretos, e talvez não sejam suficientes. Mas comportamento, o que ele costuma fazer em termos de comportamento? Ele tende a ficar em casa isolado de todos, no quarto dele? Isso. Qual é o tipo de situação assim que mostra? É uma queixa recorrente que a gente tem, né, que a gente recebe aqui, e que a gente vê no convívio social, né, fora mesmo, fora do trabalho. É esse isolamento. Então, o que conta é o celular. Se tirar o celular do moleque, acabou a vida dele, né? Então, isso é muito sério, porque o celular está preenchendo um espaço que não é dele, entendeu? Ele está preenchendo o espaço que é da família, que é do pai, da mãe, da escola, do amigo, do professor, né? Então, esse apego exagerado, eles trocam o dia pela noite, não tem rotina saudável, então falta atividade física, falta a escola na hora certa, falta a descoberta de interesses, os relacionamentos afetivos, reais, né, saudáveis. E agora uma coisa que tem acontecido muito, que tem aumentado muito a incidência, são os episódios de automutilação, né? Isso mais em meninas. As meninas se automutilam mais, mas acontece também com meninos. Não sei se você já ouviu algum, assim, mas de se cortar com a folha de papel, com a lâmina do apontador, com caneta, sabe? Então, eles fazem microcortes, principalmente nos braços e nas coxas. A família acaba não vendo, né? E isso denota, assim, a falta de proximidade, não é? Porque é estranho, né? Num calor, por exemplo, que a gente enfrenta aqui, nessa época, essa molecada toda de moletom, por quê? Né? Não é uma questão só de moda. O moletom esconde essas marcas, entendeu? Então, os pais têm que estar atentos a essas situações, que não são normais, sabe? O adolescente não sai do quarto, tem umas conversas esquisitas, os pais não sabem o que eles estão fazendo, não sabem que amigos eles têm, não sabem que tipo de filme eles veem. E uma outra coisa importante são os grupos de internet, né? A influência que esses grupos têm no sentido negativo, né? E os pais não têm acesso a isso. Então precisa abrir a porta do quarto, entendeu? Precisa, não é invadir privacidade, mas é prestar atenção. Bem, gente, acho que aprendemos bastante com isso. Atentos aí, prestem atenção. Essa vida corrida da gente, né? Às vezes a gente não nota e isso pode estar muito mais próximo do que a gente imagina, um problema desse. Mas acho que agora o olhar vai ficar... é outro. Depois dessa entrevista, muita gente já vai parar para perceber melhor as coisas. E sem essa de comigo não acontece, minha família quer ir. Não tem papo, rico, pobre. A situação pode estar em qualquer lugar. Não seja soberbo ao ponto de achar que porque você fez tudo certinho, você tem dinheiro, ou sei lá por que razão, isso não vai acontecer. Tomara que não.
mas não acredite nessa hipótese, viu? Fique mais atento. Espero que essa entrevista tenha contribuído com vocês. Sônia Moreira, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.